escolher. Boa tarde, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhores membros da Comunicação Social, senhoras e senhores. Vamos dar início à nossa sessão. Podem abrir as galerias. Em primeiro lugar, eu queria informar a Assembleia de que se encontra a assistir a este debate o senhor Embaixador do Chile, que eu cumprimento a partir daqui. Queria também cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro e os demais membros do Governo que hoje intervêm no debate quinzenal e dou agora a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco para ler o expediente. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Deu entrada na mesa e foi admitido pela Sra. Presidente diversas iniciativas legislativas. O projeto de lei 59/12, da Sra. Deputada Maria de Belém Rosário e outros, Partido Socialista, que altera o articulado 72A da Lei 49/2011, referente que aprova uma taxa extraordinária sobre os rendimentos sujeitos a IRS. Baixou à 5ª Comissão. O projeto de lei 60/12, do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e outros, Bloco de Esquerda, que determina o princípio do englobamento das mais-valias em IRS. Baixou à 5ª Comissão. O projeto de lei 61/12, do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e outros, Bloco de Esquerda, determina o regime de tributação das mais-valias mobiliárias aplicável a entidades coletivas. Baixou à 5ª Comissão. O projeto de lei 62/12, da Sra. Deputada Maria de Belém Rosário e outros, Partido Socialista, que estabelece o regime das diretivas antecipadas de vontade em matéria de cuidados de saúde e criou o Registro Nacional de Diretivas Antecipadas de Vontade. Baixou à 1ª e 9ª Comissão. O projeto de lei 63/12, do Sr. Deputado Luís Montenegro e outros, do Partido Social Democrata, que regula o regime das diretivas antecipadas de vontade. Baixou à 1ª e 9ª Comissão. O projeto de lei 64/12, do Sr. Deputado Nuno Magalhães e outros, do CDS-PP, que regula as diretivas antecipadas de vontade em matéria de testamento vital e nomeação de Procurador de Cuidados de Saúde. Baixou à 1ª e 9ª Comissão. O projeto de lei 65/12, do Sr. Deputado Nuno Magalhães e outros, CDS-PP, referente a uma lei de bases dos cuidados paliativos. Baixou à 9ª Comissão. O projeto de resolução 67/12, da Sra. Deputada Eurídice Pereira e outros, Partido Socialista, que recomenda ao Governo a avaliação da execução do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Rábida para a sua eventual alteração ou revisão. Baixou à 11ª Comissão. O projeto de resolução 68/12, do Sr. Deputado António Leitão Amaro e outros, do Partido Social Democrata, que recomenda ao Governo que reavalie o atual regime de renda apoiada, aplicável a nível nacional, segundo o princípio de igualdade e justiça social. Baixou à 11ª Comissão. O projeto de resolução 69/12, da Sra. Deputada Ana Draga e outros, Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo que promova um plano de investimento na requalificação e modernização do parque escolar. Baixou à 8ª Comissão. O projeto de resolução 70/12, do Sr. Deputado Luís Fazenda e outros, do Bloco de Esquerda, referente à realização de um referendo nacional à privatização da empresa Águas de Portugal. Baixou à 1ª e 11ª Comissão. A proposta de resolução 2/12, do Governo, que aprova o Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República da Coreia, por outro, assinado em Bruxelas a 6 de outubro de 2010. Baixou à 2ª e 4ª Comissão. A proposta de resolução 3/12, iniciativa do Governo, aprova o protocolo de alteração do Acordo de Transporte Aéreo entre os Estados Unidos da América e a Comunidade Europeia e os seus Estados-membros, assinado em 25 e 30 de abril de 2007. Baixou à 2ª e 4ª Comissão. A proposta de resolução 4/12, iniciativa do Governo, aprova o Acordo Quadro entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República da Coreia, por outro, assinado em Bruxelas a 10 de maio de 2010, baixou à 2ª e 4ª Comissão. A proposta de resolução 5/12, iniciativa do Governo,
que aprova o Acordo de Transporte Aéreo entre o Canadá e a Comunidade Europeia e os seus Estados-membros, assinados em Bruxelas, a 17 de dezembro de 2009, baixou à 2ª e 4ª Comissão. É tudo, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos agora dar início ao debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro. Hoje o debate começa com a intervenção dos partidos políticos. Antes de o abrir, verdadeiramente, eu queria cumprimentar a nova direção do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar, em especial o Sr. Deputado Carlos Zorrinho e a nova Presidente, a Sra. Deputada Maria de Belém, desejando as maiores felicidades. Vamos então dar início ao debate. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Luís Montenegro, do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, antes mesmo de entrar nos temas que anunciámos para este debate, não posso deixar de lhe perguntar sobre a concretização do programa de corte da despesa pública que o Governo tem vindo a implementar e da sua relação com a execução orçamental do primeiro semestre deste ano e com a necessidade de ter de se fazer um esforço adicional em 2012, precisamente por causa do desvio que este Governo encontrou. Faço reconhecendo o rigor e a transparência com que a ação do Governo e a competência que já ficou demonstrada foram recebidas por parte da avaliação que foi feita, a primeira avaliação da Troika, e pelas decisões já anunciadas da disponibilização da segunda tranche dos empréstimos e da alteração, da melhoria das condições desses mesmos empréstimos. Sr. Primeiro-Ministro, queria começar por tocar o tema da educação. Contrariamente àquilo que alguns vaticinaram, a abertura do ano escolar decorreu num ambiente de grande tranquilidade e de grande estabilidade. Isso tem muito que ver com a ação do Governo na área da educação. Nos mesmos 2 meses que o Partido Socialista precisou para eleger a sua direção política, o novo Governo foi capaz de produzir 2 decisões que muito influenciaram a abertura do ano escolar. Desde logo, em primeiro lugar, a aprovação do novo modelo de avaliação docente. E depois também o acordo que foi celebrado com as escolas que têm contratos de associação. A propósito da avaliação de professores, Sr. Primeiro-Ministro, um tema que esteve demasiado tempo na agenda política e que muito provocou em termos de desmotivação dos próprios professores e de instabilidade nas escolas, é bom verificar que o Governo cumpriu a sua palavra e que hoje o país tem um modelo mais justo, um modelo menos burocrático e um modelo que não coloca professores contra professores. E estabilidade essa, Sr. Primeiro-Ministro, que também regressou às escolas que têm contratos de associação e que permitiu que os seus cerca de 50 mil alunos e de toda a sua comunidade escolar pudessem também iniciar o seu ano escolar sem instabilidade. Nós, no PSD, nunca tivemos complexos no apoio que o Estado deve dar a estas instituições. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, gostava de colocar algumas questões ainda no domínio da educação. Foi também anunciado o fim das direções regionais de educação. Sr. Primeiro-Ministro, é este um sinal de que o Governo está empenhado em desmantelar o monstro burocrático do Ministério da Educação? É este também um sinal, Sr. Primeiro-Ministro, de dotarmos as nossas escolas com mais autonomia? Parece-nos muito importante, se assim for, Sr. Primeiro-Ministro. 2 questões ainda. Uma para o ouvirmos acerca do sentido da auditoria à empresa Parque Escolar. Uma empresa que em muito pouco tempo se transformou na 5ª empresa pública com maior endividamento. E, finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, perguntar-lhe se o facto de as 600 escolas que estava previsto encerrar por decisões do anterior Governo e que culminaram com o encerramento apenas de 266, se fica a dever
ao resultado do diálogo do Governo com as autarquias e com as populações, como sempre defendemos. Senhor Primeiro-Ministro, em matéria social, eu gostava de dizer o seguinte. Há um partido, o maior partido da oposição, que 6 anos e meio depois de ter assumido a responsabilidade de governar o país, diz ao país que quer colocar as pessoas em primeiro lugar. Sim, o Partido Socialista, 6 anos e meio depois de governar Portugal, quer colocar as pessoas em primeiro lugar. Eu queria cumprimentar e dar os parabéns ao senhor deputado António José Seguro, novo líder do Partido Socialista, por esta confissão. É que, de facto, se depois de 6 anos e meio é preciso colocar as pessoas em primeiro lugar, é sinal que nestes 6 anos e meio elas não estiveram em primeiro lugar. E, senhor Primeiro-Ministro, num governo que, em cerca de 2 meses, teve que tomar medidas difíceis, que atenderam sempre a uma preocupação social, como sucedeu com as tarifas sociais do gás e da eletricidade, com o facto de se ter implementado uma tarifa social mais nos transportes públicos que permite que os agregados familiares que têm menos rendimentos paguem hoje menos do que pagavam antes do aumento que teve de se fazer no dia 1 de agosto. Com medidas como aumentar o número de vagas nas creches, com medidas como majorar o subsídio de desemprego a casais que se encontram os 2 membros nessa situação, com a anunciada medida de descongelamento das pensões mínimas e mesmo com o facto de, quando se pede um esforço fiscal, esse esforço fiscal ser maior para quem tem mais rendimentos, os partidos da esquerda, os partidos da oposição, acusam o Governo de estar a fazer caridade. Senhor Primeiro-Ministro, para nós isto não é caridade. Para nós isto é solidariedade. Para nós isto é não deixar ninguém para trás. É estar lá quando é preciso para que deixe de ser preciso. Isto sim, Senhor Primeiro-Ministro e Senhores Deputados, é colocar as pessoas em primeiro lugar. Mas esta crítica de insensibilidade social que os partidos da oposição lançam ao Governo, e em especial o Partido Socialista, não pode deixar de ser vista também sobre outro prisma. O Partido Socialista, que esteve no Governo, no último ano, tomou decisões como estas que vou agora citar. Congelamento de pensões para 2011. Redução do rendimento social de inserção. Aumento em 1% da contribuição dos trabalhadores para a Caixa Geral de Aposentações. Aumento do IVA primeiro para 21% e depois para 23%. Aumento de 1% no IRS no 3º escalão. Aumento de 1,5% no IRS no 4º escalão. Alterações ao regime de subsídio de desemprego com a imposição do limite de 75% da remuneração líquida para a atribuição desse subsídio. Redução e congelamento dos vencimentos no setor público. Agravamento da tributação em sede de imposto de selo devido à concessão de crédito ao consumo. Criação de mais e mais taxas moderadoras. Fim do aumento extraordinário de 25% em vários escalões do abono de família. Aumento dos transportes em 4,5%. Aumento das portagens em 2,3%. Restrição no transporte gratuito de doentes. Aumento do preço de medicamentos. Estas são apenas algumas das medidas de sensibilidade social do Governo do Partido Socialista. Senhor Primeiro-Ministro, era bom que o Partido Socialista reconhecesse o alcance social das medidas do Governo. E era bom que o Partido Socialista assumisse a sua responsabilidade. O Partido Socialista não pode, por magia, apagar este seu cadastro em matéria de insensibilidade social. Senhor Primeiro-Ministro, termino dizendo-lhe da bancada do PSD, prossiga com as reformas que o Governo tem em mente executar nos próximos tempos. Prossiga
com o caminho de restabelecer a confiança e a credibilidade em Portugal. E dizer-lhe que desta bancada, como julgamos pela maioria dos portugueses, o Partido Socialista não tem autoridade moral para nos falar de sensibilidade social. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Luís Montenegro, em primeiro lugar, gostaria de sublinhar a importância da sua afirmação sobre a necessidade de pôr as pessoas em primeiro lugar. Muitas vezes, ao longo da nossa vida política, somos levados a embranhar-nos demasiado nas medidas que tomamos no Governo, nas posições que assumimos na oposição, e muitas vezes as pessoas ficam com a percepção de que, nesse afã da oposição e do Governo, as pessoas funcionam assim como uma espécie de pretexto para aquilo que é a ação política e não como a razão de ser dessa ação política. Por essa razão, é sempre importante sublinhar que o fim último da ação política é, evidentemente, melhorar as perspectivas de futuro das pessoas, atendendo às circunstâncias que elas vivem e às dificuldades que elas enfrentam, numa perspectiva de equidade social e de crescimento da economia e, portanto, de desenvolvimento. É essa a perspectiva que o Governo tem, evidentemente, e boa parte da sua ação, quer aquela que decorre dos compromissos externos que tomamos como nossos, porque também são nossos, quer relativamente a opções que tomamos livremente no âmbito do programa do Governo, fizemo-lo e estamos a fazê-lo a pensar, em primeiro lugar, nas pessoas. O Sr. Deputado salientou alguns aspectos que eu julgo que são importantes do lado da educação. Fê-lo com tal detalhe que não posso fazer mais do que manifestar a minha satisfação por esses resultados estarem a ser avaliados e analisados criteriosamente pelos senhores deputados e, neste caso, pelo PSD, que é um dos partidos que apoia este Governo. Nós, em menos de 2 meses e meio, resolvemos na área da educação 2 problemas que eram problemas sensíveis. O primeiro tem que ver com a avaliação dos professores. Quem olhe retrospectivamente para os últimos anos fica com a ideia de que a grande preocupação esteve centrada não no essencial, que é na capacidade de transmitir conhecimento nas escolas, através da relação que existe entre professores e alunos, mas esteve centrada num aspecto lateral, que é importante, mas que é lateral, como foi o da avaliação dos professores. Durante muito tempo, as escolas viveram um clima de profunda instabilidade por causa da teimosia de se insistir num mecanismo que era, como nós dissemos muitas vezes, e eu disse-o também, um mecanismo profundamente injusto, altamente burocrático, que não favorecia a posição do professor na escola e não traduzia uma vontade séria de poder avaliar e melhorar o desempenho dos professores ao longo da progressão na carreira. Conseguimos, em menos de 2 meses e meio, assinar com um número muito significativo de sindicatos uma posição que é uma posição consensual nas escolas, é a minha convicção, que aposta num modelo de avaliação sério e exigente, com ciclos mais longos que têm que ver rigorosamente com os ciclos de progressão na carreira dos professores, mais simplificado na medida em que o que se exige dos professores não é que estejam a preencher burocracia nas escolas, é que estejam disponíveis para serem avaliados, mas para poderem exercer a sua função científica e pedagógica nas escolas, e conseguimos com isto acabar também com esta injustiça plena de ter professores a avaliar professores dentro da mesma escola, mesmo quando eles não estavam em condições de o poder fazer com autoridade. Aquilo
aquilo que na altura afirmámos, que foi justamente conseguir um período de reavaliação para que ninguém pudesse ficar prejudicado pela avaliação que já tivesse sido feita. E, de facto, não será prejudicado. Mas para encontrar um novo modelo de avaliação que estivesse disponível, conhecível, portanto, por parte de todos os agentes, nomeadamente os professores, antes de se iniciar o ano letivo, foi afinal alcançado. E eu só posso mostrar-me satisfeito por toda a equipa do Ministério da Educação e o Governo, do modo geral, em associação com os sindicatos, terem conseguido, neste tempo recorde, resolvido um problema que durante anos a fio, criou revolta e injustiça nas escolas. Quanto à reestruturação que está a ser preparada no âmbito do Ministério da Educação, ela foi enunciada em traços muito largos pelo Sr. Ministro da Educação, logo aqui, quando discutimos o programa do Governo nesta Câmara, e tem vindo a ser inserida nos documentos estratégicos que cabe ao Governo fazer aprovar, nomeadamente o que tem que ver também com o documento de estratégia orçamental e com o programa de redução e melhoria da Administração Central. Foi nessa altura enunciado que nós procuraremos fazer uma simplificação de todas as estruturas regionais, que serão, portanto, integradas como direções de serviço no futuro do lado do Ministério da Educação e, por outro lado, haverá um enfoque maior na autonomia das escolas e, portanto, na descentralização para as escolas, em detrimento daquilo que tem sido a macrocefalia do Ministério da Educação. Esta é uma reforma que irá prosseguir muito intensamente ao longo de todo este ano. E porquê ao longo de todo este ano letivo? Porque, como sabem, a educação tem uma rigidez em termos de programação e de calendário que é incontornável. Este Governo foi a tempo, ainda em julho, de tomar decisões importantes no que se refere ao reforço do ensino do português e da matemática para o próximo ano, e isso foi muito positivo, e julgo que a comunidade local, as famílias, as próprias escolas reconheceram essa importância, mas toda a programação restante manter-se-á até junho do próximo ano. O que significa, portanto, que grande parte das alterações que vamos introduzir ao nível administrativo na área da educação só poderão valer depois de termos concluído, ao nível do ensino básico e secundário, evidentemente, de termos concluído o próximo ano letivo. Mas é uma reforma que irá fazer o seu curso e que eu julgo corresponde àquilo que é não só o programa eleitoral do PSD, que o Sr. Deputado aqui representa, mas que é também o programa de governo desta coligação, que é o de pôr o Ministério da Educação ao serviço dos estudantes, das famílias, da comunidade local e não o contrário, de colocar toda a gente dependente da burocracia do Ministério da Educação. A avaliação a que estamos a proceder ao nível da parte escolar tem também este objetivo, o de, também na área da educação, dimensionar o esforço do investimento que fazemos. O que está em causa, aproveito a oportunidade para o sublinhar, já o disse na abertura do ano letivo, não é o de diminuir a qualidade do ensino público. Nós podemos ter ensino público de qualidade com investimentos que reflitam um maior realismo face às disponibilidades públicas que nós temos hoje. Às que nós temos hoje e às que esperamos vir a apresentar para os contribuintes nos próximos anos. Porque, como sabem, muitas das despesas de investimento que foram realizadas correspondem hoje a cerca de 1.000 milhões de euros de passivo da própria empresa Parque Escolar, que irá ser, evidentemente, pago com rendas futuras, a pagar pelas escolas com menos possibilidades orçamentais para o poder fazer e pelos impostos dos portugueses. É isso que queremos desagravar para o futuro. Finalmente, o Sr. Deputado perguntou pelos cortes que nós estamos a concretizar em linha com o que era o Programa de Assistência Económica e Financeira e também com o Programa de Governo. Sr. Deputado, tenho dito e reafirmo aqui hoje que o Governo olha para a nossa economia com duas preocupações. Reduzir a despesa do Estado para diminuir o peso que o Estado hoje representa para os contribuintes e para o sistema financeiro, mas também aligeirar as nossas estruturas, diminuindo, como foi prometido, um número
significativo de cargos dirigentes na administração central e simplificando o número de instituições que operam e de entidades que operam na esfera pública. Terminarei, Sra. Presidente, dizendo que justamente amanhã o Conselho de Ministros irá apreciar o relatório final do PREMAC, que é justamente o Programa de Redução e Melhoria da Administração Central, que prevê, isso posso anunciar desde já, uma redução significativa dos cargos dirigentes. Apontamos, nesta altura, para uma redução de cerca de 27% dos lugares dirigentes na administração central, muito acima, portanto, dos 15% que tinham ficado indicados como objetivo importante a alcançar. Serão cerca de 1.712 lugares dirigentes a menos na administração central, o que equivale, volto a referir, a cerca de 27% de redução. Nesse âmbito, vamos proceder à extinção. O Primeiro-Ministro já passou quase mais um minuto e meio. Muito obrigado. Concluirei sumariamente apenas com esta informação final. Serão extintas cerca de 162 entidades no âmbito da administração central, serão criadas novas 25 através de fusões de entidades existentes e isso dá um saldo líquido de cerca de 137 entidades que serão extintas e que beneficiarão a administração central para o futuro de uma estrutura mais leve que pese menos aos bolsos dos contribuintes. Serão cerca de 100 milhões de euros o impacto orçamental durante o ano de 2012 que esta medida trará. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Eu peço aos senhores deputados e ao Sr. Primeiro-Ministro que se limitem a intervir mais ou menos dentro dos limites do tempo para não arrastarmos o debate. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António José Seguro. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Nestes 80 dias há uma marca que distingue este Governo. A marca dos 3 Is. Injustiça social, incumprimento eleitoral e insensibilidade social. Esta é a marca dos 3 Is do seu Governo. Ainda ontem, Sr. Primeiro-Ministro, assisti incrédulo às declarações do Ministro da Educação, criticando um relatório da OCDE que elogia o esforço de Portugal e o esforço de portugueses através do programa Novas Oportunidades, um esforço numa área tão sensível como o da qualificação. Não há memória, Sr. Primeiro-Ministro, de um ministro em Portugal criticar um relatório que elogia o esforço dos portugueses e de Portugal numa área tão sensível. Não há memória. E quero lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que em política não vale tudo. Em política não vale tudo. Eu percebo, Sr. Primeiro-Ministro, em comunidade dos deputados das suas bancadas. É que seguiram muito de perto, como se viu pelo Sr. Deputado Luís Montenegro, o nosso Congresso neste último fim de semana. Estão muito incomodados, Sr. Primeiro-Ministro. Estão muito incomodados. Mas não nos condicionam. Não nos condicionam. E eu quero lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que de facto não vale tudo em política. E o preconceito e as razões partidárias não podem sobrepor-se ao interesse nacional quando está em causa a qualificação e a inteligência dos portugueses. Fiquei chocado com a declaração do seu Ministro da Educação. Sr. Primeiro-Ministro, quero agora referir-me à injustiça social e ao incumprimento eleitoral. O Sr. Primeiro-Ministro disse na campanha eleitoral que nunca aumentaria o imposto, que nunca criaria um imposto extraordinário sobre o subsídio de Natal. Quando chegou ao Governo, criou. E revelando uma autêntica injustiça social. Porquê? Porque o Sr. Primeiro-Ministro apenas lançou o imposto sobre os portugueses que vivem do rendimento dos seus trabalhos e que vivem das suas pensões. Deixou de fora todos aqueles dividendos, mais-valias e juros, ou seja, os rendimentos de capital. Para o Sr. Primeiro-Ministro não é chocante, mas para mim é chocante
ver um trabalhador português que ganha 600 euros ter que pagar um imposto no Natal e não ver ninguém que recebe dividendos ou que recebe juros ou mais-valias, porque esse não paga nada por opção do Sr. Primeiro-Ministro. Mas eu vou-lhe dar uma segunda oportunidade. Vou-lhe dar uma segunda oportunidade, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro decidiu, por opção sua, aumentar a partir do dia 1 de outubro o IVA sobre o gás e sobre a eletricidade, de 6% para 23%. Não decorria de uma obrigação do memorando. Trata-se de um aumento de 280%. Eu deixo-lhe uma alternativa, Sr. Primeiro-Ministro, e quero saber qual é a sua opinião. Não aumenta o IVA sobre o gás e a eletricidade e, em contrapartida, exige também às empresas que tiverem lucros superiores a 2 milhões de euros um esforço adicional, conjuntamente com aquilo que exige aos trabalhadores e aos pensionistas. Quero saber qual é a sua opinião. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado António José Seguro, aproveito em qualquer caso para o felicitar pelo último Congresso. Espero que sim, que os deputados do PSD tenham prestado atenção a esse Congresso. Nós devemos atribuir na vida política relevância a estes atos que são simbólicos, mas que são importantes para a democracia, e os congressos dos partidos, eu julgo que são importantes. Mas, Sr. Deputado, espero que isso não seja um condicionamento, claro que não tem de ser um condicionamento. Eu ouvi justamente algumas destas observações durante o Congresso do Partido Socialista. E devo dizer que fiquei convencido que o Partido Socialista tinha aproveitado estes 2 meses para realizar as suas eleições internas, para pôr não só apenas a casa em ordem, mas também para poder ir um pouco mais longe em termos de contributo para o nosso debate político nacional. O Sr. Deputado avançou apenas 2 matérias. Uma delas tem que ver com o IVA. Sr. Deputado, o IVA do gás e da eletricidade deveria ser, nos termos do memorando de entendimento, atualizado para o próximo ano, fora da taxa reduzida do IVA, ou para a taxa intermédia, ou para a taxa normal. Era isso que estava previsto no memorando de entendimento. Portanto, em bom rigor, Sr. Deputado, vamos começar pelo princípio, não é exatamente correto aquilo que disse. A atualização a que nós procedemos estava prevista. O que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos, Sr. Deputado? Antecipámo-la para outubro deste ano e colocámo-la na taxa normal. Significa isto, portanto, eu não sei porque os senhores deputados exibem tanta surpresa numa matéria que já foi discutida e que não traz novidade. Mas, se o senhor deputado tem noção de que Portugal se tinha comprometido a atualizar essa taxa, admito perfeitamente que queira discutir porque é que o Governo preferiu a taxa normal à taxa intermédia. Esteve na discricionariedade do Governo fazê-lo. Porquê é que o Governo decidiu assim? Eu digo-lhe, Sr. Deputado, por 2 razões. Em primeiro lugar, procurámos fazer a antecipação para outubro na medida em que o desvio de 2 mil milhões de euros, que está estimado até ao final deste ano, precisava de ter também uma medida do lado da Receita que complementasse as que já tinham sido anunciadas. E por essa razão, essa medida foi antecipada. Em segundo lugar, porque a taxa normal do IVA na eletricidade é aquela que é praticada, em geral, pelos países europeus. Nos 27 países, 20 países têm justamente o IVA da eletricidade e do gás natural à taxa normal. Significa isso, portanto, que nós poderíamos, eventualmente, no âmbito daquilo que estava previsto no memorando, fazer uma atualização intermédia para a taxa intermédia e, futuramente, uma nova atualização para a taxa normal. O Governo decidiu fazê-lo de uma vez. Foi uma opção política que obrigará, evidentemente, nós temos uma noção disso, um esforço suplementar, sobretudo na área doméstica, não refiro para as empresas, como sabe o IVA não é um custo, mas para as famílias obrigará, sobretudo, a um esforço adicional no que respeita à eficiência energética. E nós esperamos
que, em resultado dessa eficiência energética, Portugal possa melhorar também a sua balança energética. O Sr. Deputado colocou depois uma segunda questão, aquela que tem que ver com a OCDE e a posição que o programa Novas Oportunidades ocupa na emissão de diplomas e, portanto, na melhoria estatística daquilo que é o resultado de diplomados em Portugal. Nunca dissemos o contrário, Sr. Deputado. Se bem se recorda, até acentuámos, e o Sr. Ministro da Educação referiu também, que uma coisa é distribuir diplomas e, com isso, obter um efeito estatístico, outra coisa é oferecer uma verdadeira oportunidade às pessoas com empregabilidade. Mas eu percebo, Sr. Deputado, mas deixe-me dizer-lhe, eu não vejo nenhum mal em que um Ministro de Portugal analise de forma descomplexada aquilo que consta nos relatórios internacionais, nomeadamente da OCDE. Devo dizer-lhe que recebi hoje mesmo o secretário-geral da OCDE e tive a ocasião de lhe transmitir exatamente a mesma posição, que não nos deixamos inebriar pelos resultados estatísticos que são exibidos em função de programas que devem ser reavaliados em função dos seus resultados e não apenas do número estatístico que vertem para os documentos oficiais. Agora volta ao plenário, porque ele quer falar da redução de despesa. Senhor Deputado António José Seguro, faz favor, ainda dispõe de tempo. Muito obrigado, Sra. Presidente. É chocante, Sr. Primeiro-Ministro, ouvi-lo dizer nesta Câmara que ontem disse ao Secretário-Geral da OCDE. E há uma diferença muito grande, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro teve força para dizer o que pensa ao Secretário-Geral da OCDE, mas quando foi à Alemanha perante a Sra. Merkel, vergou-se e aceitou todas as suas ordens. É esta a diferença. E eu devo-lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Educação têm todo o direito de discordar dos programas dos anteriores governos. O que não tem o direito é de criticar um relatório da OCDE que é elogioso para Portugal numa área tão importante como a da qualificação. Isso não tem o direito, Sr. Primeiro-Ministro. Não lhe reconhecemos esse direito. Vê-se, Sr. Primeiro-Ministro, em que prioridade o Sr. Primeiro-Ministro tem as pessoas e em que prioridade o Sr. Primeiro-Ministro tem os portugueses. Mas não fuja à questão que eu lhe coloquei. Eu não vou discutir aqui, Sr. Primeiro-Ministro, se o senhor precisa ou não de receita adicional para este ano. O que eu lhe ofereci foi uma proposta alternativa de mais receita e desafiei-o a não aumentar este ano o IVA sobre o gás e sobre a eletricidade. Quero saber se opta ou não por esta proposta que o Partido Socialista lhe oferece. Senhor Deputado, eu espero que o Sr. Deputado não pense que, por falar mais alto e nesse tom, consegue verdadeiramente mostrar que tem razão. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, a razão por que o Governo precisou justamente de antecipar receita para este ano não se deve à circunstância de o Governo ter sido pouco diligente, nem no corte da despesa, nem na execução do seu programa. A razão por que o Governo precisou de antecipar receita que estava prevista para o ano passado deve-se ao facto de haver um desvio nos primeiros 6 meses deste ano, onde o Governo não teve responsabilidade e que precisava de cobrir. Agora veja ao Sr. Deputado qual é a alternativa que propõe. Diz o Sr. Deputado, bem, não tem problema, o Partido Socialista já se esqueceu do que se passou no primeiro semestre deste ano. Não temos muito interesse em falar disso. Vamos apenas, não sei se os senhores deputados querem mesmo debater. Não parece, mas não parece. Ora, o Sr. Deputado diz,
Então façamos uma coisa. Em vez de antecipar o IVA para outubro, atendendo a que o IVA tem de sempre ser praticado a partir de janeiro do próximo ano, em outubro vá tributar mais as empresas. Foi aquilo que o Sr. Deputado anunciou, porque eu ouvi duas propostas, Sr. Deputado. Ouvi a proposta relativamente, o Sr. Deputado aqui não a mencionou, mas eu ouvia a proposta de utilizar ainda todos os subsídios que se dão no fundo à cogeração para obter uma vantagem fiscal, que é uma medida que está prevista na Troika e, portanto, não traz novidades, já está prevista e será aplicada a partir do próximo ano. E a outra que é esta, que é criar um adicional às empresas que tenham lucros acima de 2 milhões de euros para, em alternativa, encontrar os 100 milhões de euros este ano. Sr. Deputado, se não é assim, talvez o Sr. Deputado possa precisar melhor a sua proposta. O Sr. Deputado António José Seguro, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, é muito simples. O Sr. Primeiro-Ministro diz que precisa de receita para este ano. O Sr. Ministro das Finanças estimou em 100 milhões de euros a receita que adviria de um aumento do IVA a partir de 1 de outubro sobre o gás e sobre a eletricidade. O que eu lhe ofereço é mais do que isso, exigindo às empresas com lucros superiores a 2 milhões de euros que possam também contribuir este ano com imposto extraordinário e só para este ano, e dessa forma não é necessário exigir às famílias e às empresas que tenham que pagar esse aumento do IVA. É só sobre isso que eu quero ouvir um sim ou um não, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, ainda tem tempo, embora pouco, faz favor. Muito obrigado. Ó, Sr. Deputado, afinal eu tinha ouvido bem. Eu pensei que não tinha entendido bem a sua proposta, mas afinal é a mesma. Portanto, é em vez dos 100 milhões que poderíamos receber por causa da antecipação do IVA para outubro, tributar adicionalmente as empresas que ofiram lucros superiores a 2 milhões de euros até ao final do ano. O Sr. Deputado estava a dizer que não, mas está esclarecido que é a mesma coisa. Ó, Sr. Deputado, nós tomámos a decisão, que está inscrito no documento de estratégia orçamental, para fazer esse agravamento em 2012. Ele será feito para as empresas que têm lucros superiores a 1,5 milhão de euros e no caso das famílias que tenham rendimentos superiores a cerca de 153 mil euros anuais. Essa medida consta do documento de estratégia orçamental para 2012. Em 2011, Sr. Deputado, ao contrário daquilo que está a dizer, o Governo já esclareceu qual era a sua posição. Entendeu que era de equidade fiscal utilizar a base do IRS para fazer a sobretaxa extraordinária. E decidiu, como se recorda, podemos, a cada debate quinzenal, recuperar as mesmas discussões. Mas o Sr. Deputado estava cá, não foi assim há tanto tempo, foi no final de julho. E recorda-se do Primeiro-Ministro aqui ter dito, deu próprio aqui ter dito, em resposta, creio eu, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, que tínhamos decidido, por opção, este ano em que precisamos de atrair capitais externos e diminuir a incerteza no mercado de capitais, naquilo que está ao nosso alcance, não fazer nenhuma tributação extraordinária relativamente aos capitais. Foi uma opção do Governo e deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que me preocupa que o seu Congresso o tenha aproximado mais das posições do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda do que aquilo que era a posição tradicional do Partido Socialista. O Sr. Deputado António José Seguro tem tempo. O Sr. Primeiro-Ministro já esgotou o tempo de resposta. Pedia-lhe a favor, no entanto, tem o direito de usar o seu tempo. Faz favor. Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, ficámos a saber claramente quais são as suas opções. Eu ofereci-lhe uma proposta para que o senhor poupasse as famílias que estão sobrecarregadas graças à receita do seu Governo. Porque cada vez que o Sr. Ministro das Finanças fala neste país e que na véspera diz que vai anunciar cortes na despesa, ele acaba sempre por anunciar mais impostos e mais sacrifícios para os portugueses. E aquilo que eu queria, Sr. Primeiro-Ministro, era dizer: se eu estivesse nesse lugar e fosse Primeiro-Ministro de Portugal, eu não aumentaria este ano
o IVA sobre o gás e a eletricidade para não sobrecarregar mais os portugueses e as famílias com mais sacrifícios. Mas não lhe ouvi, Sr. Primeiro-Ministro, em relação ao desvio que tanto costuma falar, uma única referência à Madeira. Aliás, devo-lhe dizer que ao longo destes 80 dias é chocante que o Primeiro-Ministro nunca se tenha referido em relação à situação calamitosa e ao descalabro das contas públicas na Madeira. Mas há mais, Sr. Primeiro-Ministro, há mais. Eu quererei discutir muito brevemente com o Sr. Primeiro-Ministro essa questão do desvio e as contas públicas e onde é que há esse desvio. Mas quero-lhe oferecer uma solução que pode fazer com que o Estado poupe 1,7 mil milhões de euros. Repito, 1,7 mil milhões de euros. E vou-lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro. Primeiro, redução de 15% no total despendido com a rúbrica de aquisição de bens e serviços, o que equivale a uma poupança estimada em 1.500 milhões de euros. Segundo, redução de 50% dos gastos com consultadoria e estudos, procurando usar em alternativa a capacidade já existente na nossa administração pública, o que equivale a uma redução de gastos estimados em 95 milhões de euros. Terceira e quarta, eu vou-lhe entregar. Sabe quem é que propôs, Sr. Primeiro-Ministro? Era então o líder da bancada do PSD, o Dr. Miguel Macedo, que é agora Ministro do seu Governo, em seu nome, neste Parlamento. Porquê é que não corta na despesa do Estado? Pense nas pessoas. Pense nas pessoas. Aqui tem uma proposta de 1,7 milhões de euros. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu não queria terminar este debate sem lhe expressar a minha surpresa e também ter ficado bastante incrédulo, Sr. Primeiro-Ministro, que o Governo tenha vindo a este Parlamento, pela voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros, defender Eurobonds e emissão de Eurobonds na União Europeia. De ter ouvido o Sr. Primeiro-Ministro, há umas semanas atrás, no mesmo sentido. E quando o Sr. Primeiro-Ministro saiu da reunião com a chancelerina Merkel, disse no final que era contra a emissão de Eurobonds na União Europeia. Os Eurobonds são importantes, não só para o desenvolvimento europeu, como em particular para um país como Portugal, que está numa situação difícil. A emissão conjunta de dívida pública traria uma vantagem muito grande para as taxas de juros baixarem, as taxas de juros do nosso financiamento. E, em segundo lugar, esses Eurobonds podiam ajudar a financiar investimentos estruturantes no seio da União Europeia. Sr. Primeiro-Ministro, é chocante ver um Primeiro-Ministro capitular. É chocante ver o Primeiro-Ministro de Portugal sair de Portugal com uma posição e chegar a Portugal com outra. E eu gostava que me esclarecesse ao longo deste debate o que é que o fez mudar de opinião e, sobretudo, porque é que não defendeu nessa reunião com a chancelerina Merkel os interesses de Portugal. O Governo já não tem tempo em relação a esta pergunta. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, os membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Permita-me, Sr. Primeiro-Ministro, que, em primeiro lugar, com respeito democrático, apresento os meus cumprimentos à recém-eleita Presidente do Partido Socialista, ao recém-eleito Secretário-Geral do Partido Socialista e ao líder parlamentar. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, permita-me duas notas prévias e depois uma pergunta. A primeira nota prévia, Sr. Primeiro-Ministro, é de congratulação. A segunda, eu tinha aqui escrito preocupação, mas já que foi uma expressão bastante utilizada, vou dizer de choque mesmo. A de congratulação foi aqui dita, e bem já também anteriormente, pelo Sr. Deputado Luís Montenegro, para saudar ao Governo pelo facto de, em 80 dias apenas, ter trazido de volta a paz às escolas. Ter conseguido, em 80 dias, que, depois de anos e anos de conflitualidade
pudéssemos centrar no essencial e chegar a um acordo com a esmagadora maioria dos sindicatos. E isto, mais do que uma questão setorial, já de si importante, marca uma diferença, marca um estilo entre o antes e o depois. E as diferenças para nós é esta. Este Governo prefere o diálogo ao confronto, prefere as soluções às radicalizações. E isso gostaria de sublinhar em nome do CDS. Da mesma maneira, em relação àquilo que já foi possível fazer e aos acordos que foram possíveis fazer com os contratos de associação e com os estabelecimentos que têm contratos de associação com o Estado. Foi possível chegar, ainda que em 2 momentos, a acordos com todos esses estabelecimentos e também aqui há uma diferença de estilo. Aqui o Governo não concorre, não compete com quem faz um bom trabalho. É complementar, aproveita recursos porque eles são escassos e ainda para mais defende um valor que é fundamental para nós, que é a liberdade de ensino. E para isso, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria também, em nosso nome, congratular-vos com isso. E, Sr. Primeiro-Ministro, a segunda nota, infelizmente, é de choque. Como eu disse, é em sentido contrário. A segunda nota prévia tem a ver com aquilo que nós hoje tivemos a oportunidade de ouvir da parte, aliás, do membro do Governo já aqui citado, o Dr. Miguel Macedo, Sr. Ministro da Administração Interna, em relação ao que foi a atitude do anterior Governo em relação às Forças de Segurança e ao Estatuto Remuneratório. Nós hoje ficámos a saber, Sr. Primeiro-Ministro, que o Governo o anterior Governo andou 1 ano e meio a negociar um acordo, não foi capaz de chegar a um acordo, forçou um estatuto, não cumpre o estatuto, não orçamentou o estatuto, em 10 meses de vigência desse estatuto promoveu e criou desigualdades em 2 forças de segurança que são hierarquizadas e deixou um buraco de 69 milhões de euros. Sr. Primeiro-Ministro, é caso para dizer, em política não vale tudo. Não é verdade, Sr. Primeiro-Ministro? Em política não vale, em vésperas de eleições, fazer aprovar um estatuto remuneratório que nem sequer se orçamenta. E em relação a esta matéria estamos conversados. E daí a minha pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, isto tem a ver com a minha pergunta justamente. Porque irresponsabilidades destas não podem voltar a acontecer. Não pode voltar a acontecer em nome de que, mais do que eleitoralismo, irresponsabilidade pura, que o país fique refém deste tipo de políticas. E por isso aquilo que eu lhe queria falar, tendo em atenção, aliás, os périplos europeus, o Sr. Primeiro-Ministro já fez, irá fazer muito brevemente, quer a França, quer a Polónia, gostaria de lhe perguntar sobre uma matéria que está na agenda europeia e que o CDS há muito tinha colocado na agenda nacional e que tem a ver com a consagração constitucional de um limite ao endividamento dos Estados que seja previsto num documento fundamental que é a Constituição. Para que não voltem a acontecer estas questões, como por exemplo no Ministério da Administração Interna. Isto para nós é importante porque convém reforçar e até despoluir do ponto de vista ideológico esta matéria. Foi possível há pouco tempo, em Espanha, aqui bem ao lado, com o governo do Partido Socialista Operário Espanhol, foi possível na Alemanha com um governo democrata cristão e, portanto, para nós, esta discussão de consagrar ou não limites à dívida na Constituição é muito simples. É saber ou não se os países querem, de facto, finanças sãs que possam realmente garantir o futuro dos portugueses. É que dívidas de hoje, como aquelas que o Sr. Ministro da Administração Interna hoje teve a ocasião de referir em relação ao MAI, são impostos de amanhã, Srs. Deputados, lamento dizê-los. Como obrigações de hoje, como aquelas contraídas pelo anterior Governo do Ministério da Administração Interna, são deveres que aqueles que ainda não votam e nem sequer nasceram terão que, mais tarde ou mais cedo, dar conta e de cumprir com esses mesmos deveres. E, portanto, para nós é uma questão intergeracional. É uma questão que tem, por isso mesmo, dignidade para constitucional. Porque a questão é saber se devemos ou não vincular o país, as empresas públicas, as regiões autónomas, as câmaras municipais, de cumprirem aquilo que se comprometem e de terem finanças públicas realmente saudáveis para que não possamos deixar heranças pesadas a outros e gerações vindouras. E por isso, sabendo obviamente que é matéria da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que gostaria de deixar é que no momento em que a Europa vive os tempos difíceis que vive, no momento em que Portugal tem merecido da parte de variadíssimas instituições europeias referências elogiosas ao enorme esforço que tem sido feito por este Governo. Faz ou não sentido, vê Vossa Excelência ou não como uma prioridade essencial para Portugal, que possa reforçar esse compromisso, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo, naturalmente em diálogo com os outros partidos,
debatendo, discutindo e, a nosso ver, de preferência, aprovando um limite constitucional ao endividamento do Estado. Assim, poderemos garantir o futuro das gerações vindouras e, ao mesmo tempo, garantir que irresponsabilidades como aquelas que foram cometidas e que hoje o Sr. Ministro da Administração Interna veio muito bem revelar neste Parlamento não possam prejudicar portugueses que não votam, que não podem falar, nomeadamente porque não nasceram. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Nuno Magalhães, julgo que a matéria que referiu no início da sua intervenção sobre os contratos de associação ao nível das escolas é realmente bastante importante. Ele foi mencionado muito a correr na minha primeira resposta ao Sr. Deputado Luís Montenegro, mas é essencial não esquecer que durante quase todo um ano letivo as escolas que ofereciam um serviço que o Estado não oferecia nas localidades onde funcionavam estavam na iminência de não poder programar a sua atividade na medida em que o Estado não esclarecia com rigor, nem por portaria, nem sem ser por portaria, as regras com que as pessoas poderiam contar para poder planear a atividade escolar. Ora, para nós é tão importante planear com transparência e contenção a atividade pública, quanto respeitar as condições de planeamento e reprogramação das entidades privadas que prestam um serviço público contratualizado com o Estado. E foi isso que nós conseguimos também resolver. O Sr. Deputado colocou uma questão que tem estado muito na ordem do dia sobre a possibilidade de constitucionalizar um limite para o endividamento. Essa matéria foi abordada pela primeira vez o ano passado no âmbito de uma cimeira bilateral entre a França e a Alemanha. Depois disso, já o anterior governo, em Portugal, através da boca do Ministro dos Negócios Estrangeiros, tinha manifestado abertura para poder, em Portugal, fazer-se essa constitucionalização. Os partidos políticos, no entanto, não chegaram a adotar uma posição precisa sobre essa matéria. Durante a campanha eleitoral, recordo que houve partidos que manifestaram abertura para isso e outros que evitaram essa questão, ou secundarizaram essa questão. O programa do Governo, como sabe, prevê essa possibilidade. Depois de uma segunda cimeira entre o presidente francês e a chanceler alemã, em que esse tema voltou à discussão, houve países que deram passos significativos de acordo com essa pretensão. O caso evidente foi o da Espanha. Apesar do governo espanhol, durante muito tempo, ter dito que tinha alguma, não direi aversão, mas que não considerava que essa questão fosse relevante, a verdade é que, num momento importante, em que a Espanha percebeu que a pressão dos mercados financeiros poderia redundar numa solução indesejada, nomeadamente com a necessidade da Espanha pedir ajuda externa, o governo espanhol e o principal partido da oposição, o PP espanhol, entenderam-se rapidamente para que essa alteração fosse constitucionalizada. Eu disse na Alemanha e disse em Portugal que o governo português estava aberto a discutir com o principal partido da oposição essa possibilidade. Reafirmo aqui em resposta à sua pergunta. Trata-se, em primeiro lugar, de poder acolher na Constituição uma norma que não violenta ninguém. Pelo contrário, é exatamente na Constituição dizer que há uma regra de ouro que se deve consagrar, que é a despesa corrente deverá ser financiada no essencial com receita corrente. O endividamento deve estar destinado, portanto, ao investimento reprodutivo para o futuro. Esta é a chamada regra de ouro. Os espanhóis encontraram
uma forma habilidosa de consagrar isto na sua Constituição, que não fixa um valor nominativo nem para a dívida nem para o déficit. Nós temos esses valores consagrados por força do Pacto de Estabilidade e Crescimento e também na nossa Lei de Enquadramento Orçamental, mas não há dúvida nenhuma de que não seria nenhuma violência, antes pelo contrário, que esse princípio de equilíbrio e até de justiça intergeracional ficasse garantido na Constituição. Portanto, não tenho, do ponto de vista substancial, programático, qualquer objeção a que essa norma possa ser constitucionalizada. Mas acrescento uma vantagem que eu julgo que é essencialmente política. E a Constituição é o documento mais político que nós temos em Portugal, para o bem e para o mal. É que num momento em que nós precisamos, em termos nacionais, de apresentar fatores claros, distintivos, diferenciadores, relativamente ao que se está a passar num país mais afetado como é a Grécia, perante a instabilidade que se está a gerar em torno da possibilidade de a Grécia cumprir ou não cumprir, não escondo que vejo muitas vantagens em que nós possamos dar esse sinal claro também de que, além de que estamos empenhados na transformação da sociedade portuguesa do ponto de vista estrutural, além de que estamos empenhados em reduzir o peso da despesa pública para o futuro, de modo a que a consolidação fiscal seja verdadeira e, portanto, seja feita também pelo lado da despesa, nós também nos comprometemos para o futuro com uma norma que sugere, não apenas à Administração Central, mas a todas as administrações, que o equilíbrio orçamental é aquilo que é normal numa sociedade democrática saudável. E, portanto, espero, sinceramente, que, dentro do tempo que é razoável para que estas matérias possam ser avaliadas, ponderadas e decididas, que este debate em Portugal se possa fazer e que os principais partidos que podem contribuir para essa alteração constitucional possam pesar estes argumentos. Quero, por isso, aproveitar essa sua questão para dar uma resposta ao Sr. Deputado António José Seguro, que por duas vezes se referiu, em termos que são os que ele escolheu, à posição que adotei quando reuni com a Sra. Merkel em Berlim. Quero dizer que reafirmei na Alemanha aquilo que tenho praticado todos os dias em Portugal. O compromisso absoluto em garantir que a execução das nossas responsabilidades externas será levado a efeito por este Governo. Capacitar Portugal, nesta altura, e os portugueses, para um resultado distinto daquele que está a acontecer na Grécia é vital e é de absoluto interesse nacional e não partidário. Em segundo lugar, disse também o que já tinha dito em Portugal, mas reafirmei naquele palco, que os países que estão em dificuldades e que estão, portanto, na dependência de um programa de assistência económica e financeira, devem retribuir a solidariedade que receberam dos países da União Europeia e também do Fundo Monetário Internacional, cumprindo com esses objetivos. Quer dizer, quem tem déficit excessivo e aumentou a sua dívida para além daquilo que é razoável e sustentável, recebendo ajuda externa para poder justamente retornar a um caminho de sustentabilidade, o melhor que pode fazer para manter a confiança e a solidariedade entre os países que nos ajudam é cumprir com aquilo que está acordado. Desse ponto de vista, Sr. Deputado, disse e repito aqui, o princípio da emissão conjunta de obrigações na Europa é um princípio que já está a funcionar. Na medida em que são hoje, através do Fundo de Estabilização Financeira na Europa, os países que têm melhor rating, que se endividam para que os países que têm mais dificuldades, como é o caso de Portugal, possam, com programas de ajustamento adequados, possam receber esse apoio e essa solidariedade e corrigirem essas situações. O princípio, portanto, daquilo a que se chama a obrigação europeia é um princípio que já está consagrado num mecanismo que está a funcionar no Fundo de Estabilização Financeira. A Sr. Primeiro-Ministro, terminou o tempo, por favor. Vou concluir, Sra. Presidente. Obrigado. A possibilidade de criarmos
uma espécie de tesouro europeu, com emissão dedicada de obrigações do Tesouro Europeu, é um processo que podemos prosseguir para o futuro. No que respeita a um quadro de aprofundamento político da União Europeia, de que não devemos abdicar, mas não é uma resposta para os problemas que temos hoje. Basta olhar para a complexidade das alterações constitucionais e ao tratado que seriam necessários para que essa medida fosse consagrada, para perceber que, se estamos aflitos com a operacionalização dos mecanismos que decidimos agilizar em julho último e só passou um mês e meio, imagine o Sr. Deputado o que não seria se estivéssemos nesta altura a refundar politicamente a Europa para resolver o problema da Grécia, da Irlanda ou de Portugal. Foi isso que eu reafirmei e é aquilo que eu reafirmo hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Deputado Francisco Louçã tem a palavra. Jerónimo de Sousa, peço desculpa, há aqui um engano no... Sr. Sousa é assim, peço desculpa, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Estava a ouvir o debate entre estas duas bancadas e continuo a considerar que passa culpas e faz de conta, continua a ser a marca dos partidos que, à vez ou juntos, têm governado este país. Bem, exatamente. Ouvimos aqui o Sr. Deputado Luís Montenegro fazer um histórico, dizendo umas verdades ao Partido Socialista. São verdades. É que omitiu simplesmente a corresponsabilidade do PSD, designadamente nos PECs e no Orçamento de Estado, com as tais medidas que aqui denunciou como negativas. E, lembrando esse histórico, enquanto o país se afundava na dívida, na recessão, nas injustiças, o governo anterior do PS ia apresentando um PEC de 3 em 3 meses. O governo atual, num quadro em que, se continuamos a caminhar para o desastre, vai anunciando um pacote de medidas de austeridade por semana. E o país vai ficando sempre pior. Diziam os senhores que eram medidas excepcionais. Vê-se, Sr. Primeiro-Ministro. Veio a público uma carta enviada há dias pelo Governo à Troika, afirmando estar o Governo prontinho para tomar medidas adicionais que possam levar à concretização dos objetivos do programa que Vossas Excelências e o PS amarraram o país. A resposta à disponibilidade chegou rápida. A Troika acaba de anunciar que quer, além das drásticas medidas já previstas e em cima das já tomadas, novas medidas de cortes adicionais na despesa, no valor de 1.000 milhões de euros para 2012. Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que lhe faço é esta. Até onde quer ir o Governo na sua cega e insensível política de ataque aos salários, às pensões, aos serviços públicos, às condições de vida do povo? Muito bem. O Sr. Primeiro-Ministro já pensou, com este caminho que está a tomar, num país que está a ficar pior, que eu até admito que consiga acabar com o déficit? Corremos o risco de acabar com o país, particularmente com a sua soberania, com a sua independência, com o seu desenvolvimento. Medidas para promover o crescimento? Não há. Para a criação do emprego? Não há. Só há medidas para aumentar a exploração, como se vê com as vossas propostas de leis laborais. Andam para aí com pezinhos de lã, mas o que pretendem é retirar aos trabalhadores o direito de qualquer indemnização pelo despedimento. Exatamente. Diga lá que não, Sr. Primeiro-Ministro. Diga lá que não. Porque vai ficar registado. Vai ficar registada a sua pergunta. Em relação às medidas de austeridade, nas opções estratégicas do Governo, o horizonte da aplicação já lá vai para 2015. É sempre o amanhã que nunca chega. São medidas de austeridade sem fim à vista, sacrifícios dolorosos e destruição de vidas, Sr. Primeiro-Ministro. Digo, destruição de vidas, no plano familiar, no plano profissional, no plano social. O que os senhores estão a fazer é levar à ruína muitos e muitos portugueses, trabalhadores, pequenos e médios empresários, agricultores, aqueles que hoje vivem do seu trabalho e do seu pequeno rendimento.
E digo-lhe isto porque, de facto, quando sabemos ou é anunciada uma estatística do INE, arrepia-nos. Porque aí vem a confirmação desta intervenção e daquilo que dizemos. Neste momento, desde o princípio do ano, 3.000 empresas foram encerradas. Portugal registra, a nível da produção industrial, níveis idênticos de há 15 anos atrás. O mesmo na agricultura, na construção civil. Isto não lhe diz nada, Sr. Primeiro-Ministro. Então estamos pior, estamos em recessão, com mais desemprego, com mais dramas, e o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui dizer que está com uma grande confiança. O senhor pode estar, porque eu admito que o seu sucesso será o desastre para o país, o sucesso da sua política. Mas, de qualquer forma, o que nós pensamos é que a solução dos problemas não está aqui. Há duas opções: ou seguir este caminho de afundamento, ou uma ruptura com esta política e assumir, no plano patriótico, assumir a rejeição deste programa de submissão que hoje querem impor aos portugueses. Esta é a proposta do nosso partido, que é, portanto, jogar na necessidade da renegociação da dívida, aumentar a nossa capacidade produtiva, a nossa produção nacional, confiar nos trabalhadores, valorizando os seus salários. Esta é a proposta e é a saída. Pode dizer, pode ser que não dê, admite o benefício da dúvida. O que não dá é este caminho para o desastre que os senhores estão a cometer com a vossa política. Muito obrigada, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, não podemos estar mais em desacordo. O Sr. Deputado diz que o sucesso do Governo será o desastre para o país. Não é isso que o país espera, Sr. Deputado. Não foi isso que o país escolheu, Sr. Deputado. Felizmente, em Portugal, há um grande consenso entre o eleitorado quanto ao caminho que quer seguir. Esse eleitorado exprimiu-se com toda a clareza quanto às propostas que foram apresentadas. Lembra-se, Sr. Deputado, que muitos partidos, durante a campanha eleitoral, diziam: pelo menos os senhores dizem ao que vêm. Estamos em total desacordo com as propostas. Mas a vossa agenda não é escondida, ela está à frente de toda a gente. Foi a agenda que o país escolheu, Sr. Deputado. Nós não escondemos o programa. Mas não escondemos o programa porque estamos convencidos de que esse é o programa que precisa de ser aplicado em Portugal. O Sr. Deputado tem enunciado reiteradamente esta visão. O país está com dificuldades e, durante essas dificuldades, o Estado deve aumentar a sua despesa pública. Nem que, para esse efeito, tenha de renegociar a dívida. Sr. Deputado, não podemos estar em maior desacordo. O Governo não quer renegociar dívida nenhuma. O que o Governo quer fazer é pagar a dívida que nós temos. Ó, Sr. Deputado, o Governo que quer é pagar a dívida do país. E é esse o caminho que os portugueses escolheram. Para pagar essa dívida, nós precisamos de gastar menos, de investir melhor e de criar um clima amigo do investimento e das empresas que beneficie os portugueses. É esse o nosso objetivo. Claro, não posso dizer ao Sr. Deputado que estou satisfeitíssimo por, em cerca de 80 dias, termos resolvido o problema que Portugal acumulou nos últimos 15 anos. Não me foge a boca para a demagogia, Sr. Deputado. Claro que temos um trabalho intenso para fazer. E, Sr. Deputado, pode ter a certeza de que nós estamos muito cientes dos sacrifícios que sabemos que as pessoas vão ter de fazer. Mas as pessoas que estão disponíveis para esses sacrifícios querem ver uma luz ao fundo do túnel e estão convencidas de que esses sacrifícios que vão fazer resgatarão a dignidade do país e encontrarão um futuro para a economia portuguesa. É essa a expectativa que os portugueses têm e não os defraudaremos. O Sr. Deputado diz: ainda não apostaram o suficiente na economia. É verdade, Sr. Deputado. Nós estamos a preparar uma resposta que possa trazer, não apenas naquilo que está previsto no programa de entendimento com a Troika,
que traga um ambiente mais favorável para as empresas portuguesas. Destaco duas matérias que acho que são três matérias que são extremamente relevantes. Primeira, a medida que já foi anunciada e que julgo que foi muitíssimo bem acolhida por parte das empresas, de conceder mais 12 meses a todas aquelas empresas que estão no âmbito do PME Invest e que durante este ano teriam de pagar de volta à banca uma parte significativa dos investimentos que puderam fazer, isto é, dos meios que contrataram no âmbito do programa PME Invest. Trata-se de uma medida que foi importante numa altura em que as empresas têm maiores dificuldades de liquidez, na medida em que se está a desenvolver um processo de alavancagem financeira que dificulta o acesso das empresas ao crédito. Portanto, o facto de o Governo ter conseguido este acordo de garantir durante mais 12 meses que não há lugar aos reembolsos de capital é uma matéria que corresponde, em termos comparativos, a uma injeção líquida de capital na economia e nas empresas. E isso sim defende o emprego, porque muitas empresas poderiam fechar as portas e despedir trabalhadores se porventura não tivessem tido esta possibilidade. Segundo aspecto, muito rapidamente, Sr. Deputado, estamos a preparar, para muito breve mesmo, uma reestruturação de tudo o que envolve capital de risco e instrumentos de capital de risco. A nossa visão é a de que podemos ter um caminho mais consolidado, instrumentos que possam atuar tipicamente como fundo de fundos, que consigam alavancar ainda mais os meios que já possam existir e existem para apoiar o capital de semente, o capital de risco, tudo aquilo que é necessário às empresas, sejam startups, estejam a fazer desenvolvimento ou internacionalização, que possam ter do lado do capital de risco uma aposta mais séria. Isto é importante, é pensar, Sr. Deputado, nas empresas e nos trabalhadores. Mas em terceiro lugar, Sr. Deputado, deixe-me dizer, não, nós não estamos a defender que se acabem com as indemnizações por despedimento, no despedimento. E não, Sr. Deputado, neste Governo ninguém defende a liberalização dos despedimentos. O despedimento em Portugal tem regras e continuará a ter regras. Uma coisa é flexibilizar as leis do trabalho e flexibilizar a contratação e, portanto, também o despedimento, outra coisa é liberalizar. E não, Sr. Deputado, aproveito para esclarecer, nós não só não queremos acabar com as indemnizações no despedimento, como não queremos liberalizar os despedimentos. Com isso, Sr. Deputado, mas há uma matéria, peço desculpa se a Sra. Presidente me der apenas 15 segundos de tolerância, 15 só para segundos, responder. sim, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para responder ao Sr. Deputado, peço desculpa porque me ia esquecer, relativamente à carta do Sr. Ministro das Finanças. Ó Sr. Deputado, a carta que o Sr. Ministro das Finanças escreveu é absolutamente típica, não a valorize mais do que ela significa. É absolutamente típica das cartas de compromisso que os governos que estão sob assistência financeira declaram às instâncias internacionais como sua vontade inabalável de tomarem todas as medidas que forem necessárias para cumprir os objetivos. É isso que essa carta diz. Sr. Deputado, ela não encerra mais medidas de austeridade, nem novas medidas, quer do lado dos impostos, quer do lado da despesa. As medidas que estão previstas foram anunciadas no âmbito do documento de estratégia orçamental e as outras estão previstas no próprio memorando de entendimento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Deputado Jerónimo de Sousa dispõe ainda de quase um minuto para sermos generosos em todos os casos. Obrigado, Sra. Presidente. Quando muito posso levar mais 15 segundos. Sr. Primeiro-Ministro, ontem estive numa consulta normal no hospital e estava na fila, à espera durante 3 horas, como qualquer cidadão, e a conclusão que eu tirei no meio daquelas centenas de pessoas não o convida a fazer o mesmo, nem a si, nem ao Sr. Ministro da Saúde. Tem afirmado o senhor, e pelo Sr. Ministro da Saúde, para justificar os cortes cegos, que com menos dinheiro vão fazer o mesmo. Eu pergunto a quem é que querem enganar-se. Mas alguém com bom senso acredita que reduzindo 500 milhões de euros nos custos operacionais dos hospitais em 2011 e mais 1.400 milhões nos orçamentos da saúde nos próximos 2 anos, que é possível manter os mesmos níveis de acesso e qualidade do SNS?
com os cortes, vai resolver os gravíssimos problemas de 1.700.000 portugueses não terem médico de família? Como pretende resolver a falta de 5.000 enfermeiros só nos cuidados primários? Como estes cortes, como é que vai regularizar para tempos de espera aceitáveis as consultas de especialidade ou as cirurgias que, em alguns casos, demoram cerca de um ano? Como é que resolve o problema de centenas de milhares de portugueses que não têm dinheiro para comprar os medicamentos e que vêm para aí novas descomparticipações? Na pílula, portanto, enfim, na vacina, nomeadamente, no corte dos transportes de doentes? Será que não percebem, Sr. Primeiro-Ministro, que a saúde é uma área estratégica para o país e que não pode estar sujeita a cortes cegos em que se corta e depois se avaliam as consequências? Pense nisso, Sr. Primeiro-Ministro. Aliás, Portugal é o único país da União Europeia onde, com medidas no plano orçamental, se está a cortar na saúde. Não fala assim de que em primeiro lugar estão as pessoas. Não estão nada. Para si, para o seu governo, em primeiro lugar estão os banqueiros, estão os interesses do grande capital. Senhores deputados, nós continuamos, as intervenções continuam a dilatar o tempo, o Sr. Primeiro-Ministro não tem tempo para responder. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Louçã, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quem assiste a este debate talvez tenha a sensação de que o país está a ficar esquisito. A maioria governamental tem que pedir ao CDS que faça de pau de cabeleira entre o Governo e o Partido Socialista numa proposta que o Primeiro-Ministro não quis apresentar ao PS, mas se dirige ao PS, e sobre o qual o PS não quis responder, apesar de saber que se lhe dirige, que é a revisão constitucional sobre a limitação do déficit. Ou, numa palavra, pôr na Constituição que no dia em que haja uma recessão e aumente a necessidade de pagar subsídios de desemprego, o Estado não é pessoa de bem. E eu registro esta dificuldade, porque o Sr. Primeiro-Ministro não falou com quem interessava. Mas registro também como reagiu à questão da educação. Porque se um relatório da OCDE registra as dificuldades e os progressos da educação em Portugal, eu não estava à espera que o Primeiro-Ministro reagisse dizendo: há um problema de empregabilidade dos cursos de formação de adultos. Sr. Primeiro-Ministro, entendamos, há 700.000 desempregados em Portugal. A empregabilidade é não haver políticas de emprego. Mas se uma desempregada adulta, depois de ter feito uma carreira profissional da sua vida, quer certificar qualificações, quer aprender mais, esse esforço que faz por si e pelo seu país é uma grande vantagem para todos. E ninguém lhe diga que se condena a formação de que ela faz parte porque não há emprego. Na verdade, a taxa de desemprego dos jovens universitários é 2,5 vezes a média nacional. Empregabilidade. E o Sr. Primeiro-Ministro não vai acabar com as universidades, pois não. Não, o critério da educação é qualidade de educação, porque isso melhora o país. E no dia em que o Governo contribuir para a criação de emprego, aí está a contribuir para a empregabilidade. Antes disso, só está a destruir a educação e os serviços públicos. Mas também mal iria o país, Sr. Primeiro-Ministro, se a diferença aqui entre Governo e oposição fosse saber se um aumento de 17% na eletricidade se aplica no dia 1 de outubro ou no dia 1 de janeiro. Entendamos-nos bem. Vamos ver de que é que estamos a falar. Estamos a falar de um enorme aumento sobre as famílias que rende 400 milhões de euros aos cofres do Estado, quando Alberto João Jardim desbaratou este ano 550 milhões acima de todos os tetos permitidos. E, portanto, se falamos de contenção orçamental e de cuidado orçamental, eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro talvez gostasse de chegar ao fim deste debate e poder dizer no fim: safei-me de falar da Madeira. Mas não creio que isso seja possível, porque é um desvio orçamental gigantesco, gigantesco, nas scouts. E eu sei que são scoutzinhas, são 2.000 milhões. Na dívida total são 3% do produto do país. Só este ano, em desvio secreto, escondido, 550 milhões.
E por isso eu faço-lhe perguntas precisíssimas sobre a Madeira. A primeira é se a auditoria prometida pelo Ministério das Finanças vai ser conhecida em setembro. Se vai ser conhecida em setembro. E, em segundo lugar, se a consequência deste desvio orçamental é, de alguma forma, afetar dotações orçamentais para a Madeira, sim ou se não. Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Louçã. Sr. Primeiro-Ministro, para responder, faz favor. Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Louçã, muito rapidamente sobre a questão da educação e dos diplomas. Aquilo que o Governo fez foi manifestar realismo em face dos dados que foram publicados. Pode haver quem fique muito satisfeito com a realidade estatística, mesmo quando ela é observada a partir da OCDE, que evidentemente espelha os dados que são carregados pela administração portuguesa, como é evidente. Significa isso, Sr. Deputado, que o fazemos de uma forma absolutamente descomplexada e realista. Nós não olhamos para aqueles valores de forma conformada. Sabemos que o critério da empregabilidade é um critério importante para aferir se os recursos que despendemos na formação de adultos é conforme ou não àquilo que é necessário ao país, àquilo que é possível ao país e, em terceiro lugar, àquilo que é o desejo das pessoas também. Significa isso, portanto, que não é o único critério, o da qualidade é muito relevante, mas um dos critérios coadjuvantes que nos permite saber se há também qualidade manifesta e consequência é o da empregabilidade, Sr. Deputado. Não pode ser de outra maneira. Nós temos de comparar os meios de que podemos dispor para fazer formação de adultos com os resultados que eles propiciam. A posição que eu aventei é crítica, eu julgo que nós deveríamos ter exigido muito melhores resultados face ao investimento enorme que foi feito. E conseguiremos melhorar, estou convencido, depois da auditoria que vai ser feita, o programa Novas Oportunidades, de modo a garantir que ele funcione realmente como uma verdadeira oportunidade para as pessoas e que não ficamos satisfeitos apenas porque a OCDE explicou que foram, evidentemente, distribuídos mais diplomas em Portugal naquele setor etário. Quanto à questão que colocou, Sr. Deputado, eu não tive tal pensamento, confesso. Embora seja daquelas coisas, não é? Só podemos os dois deitar-nos a adivinhar. Eu que o Sr. Deputado está convencido que eu me ia safar de falar da Madeira, para usar a sua expressão, o Sr. Deputado que eu realmente estava embaraçado com a questão da Madeira. Não estou, Sr. Deputado. Posso dizer-lhe o seguinte, embora isso seja público, não seja uma novidade. No desvio de cerca de 2 mil milhões de euros que foi detectado relativamente ao primeiro semestre deste ano, há um valor de 550 milhões respeitante a duas operações na Madeira que afetam diretamente o déficit e, portanto, a dívida. São 550, como disse, e muito bem, é um dado que é público e que não reflete uma saúde das finanças públicas da Madeira e que a Madeira terá de corrigir. Essas e quaisquer outras que venham a ser apuradas. O Governo, desse ponto de vista, não olha para a Madeira com olhos partidários, Sr. Deputado. Olha para a Madeira como uma região autónoma que está nesta altura com problemas sérios, que pediu para que fosse feita uma avaliação e desenhado um programa de ajustamento que trará, não tenho dúvidas, muitas dificuldades na sua execução e que não representará, portanto, um bónus, representará um ónus que os madeirenses e o Governo Regional da Madeira terá de cumprir. Creio, de resto, Sr. Deputado, que não levará a mal que eu diga depois que, além desses 550 milhões, há mais cerca de 570 milhões que respeitam remunerações certas e permanentes, quer dizer, salários que foram pagos a mais do que aquilo que estava orçamentado, contra aquilo que, como muito bem disse o Sr. Deputado Nuno Magalhães, o Governo deveria ter cumprido. Desse ponto de vista, portanto, o Estado gastou a mais do que aquilo que tinha orçamentado com salários na administração, cerca de 570 milhões. Aliás, peço desculpa só para fazer uma correção, são cerca de 350 milhões. E gastou 570 milhões a mais justamente em consumos intermédios. O que é que isso quer dizer, Sr. Deputado? Que nós precisamos de corrigir rapidamente esta situação. E essa situação, portanto, não se compadece com qualquer adiamento. Nós não deixaremos de tomar
todas as medidas que já foram anunciadas, implementá-las de modo a corrigir essas circunstâncias. Uma última pergunta que o Sr. Deputado fez e que eu respondo com muito gosto. Peço desculpa, só para informar que já gastou o mesmo tempo que o partido interpelante. Muito bem. Se quiser responder à próxima pergunta do Sr. Deputado Se a Sra. Presidente me permitir. Estou a tentar este método para não frustrar a possibilidade do Sr. Primeiro-Ministro responder no fim. Mas se a Câmara me permitir, há uma resposta simples que eu precisava dar ao Sr. Deputado e que não ocupa tempo, o relatório de avaliação da situação na Madeira será conhecido durante este mês de setembro e durante este mês de setembro será ainda desenhado um programa de ajustamento macroeconómico para a Madeira. Sr. Deputado Francisco Louçã, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, era precisamente essa garantia que eu queria que ficasse estabelecida perante o país. Fico satisfeito, porque o desvio de 550 milhões na Madeira, no conjunto do território nacional, seria de 20 mil milhões. Não é amendoins, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, ontem o Sr. Paul Thompson, do Fundo Monetário Internacional, clamou a sua proposta de uma redução da taxa social única de 8%, com um custo de cerca de 3.400 milhões de euros. Até agora, toda a atividade do Governo tem dado um sinal de grande improviso. Vimos agora na sua resposta sobre a educação e sobre muitas outras matérias, a não ser quando se trata de aumentar impostos ou de reforçar o corte nos apoios sociais. O seu documento da estratégia orçamental tira mais 1.300 milhões ao Serviço Nacional de Saúde, mais 1.400 milhões às pensões, mais 500 milhões à educação e a ver vamos onde para o baile. Agora, o que é certo é que nesta matéria, que é a redução da contribuição patronal, o Sr. Primeiro-Ministro tinha prometido muitas certezas. Na campanha já sabia 4%, vinha o estudo já está, e eu quero saber exatamente qual é a sua posição, a sua proposta e a sua decisão perante o país. Que imposto é que vai aumentar e quanto é que vai reduzir a contribuição patronal? Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Muito obrigado. Sr. Deputado, quanto às questões genéricas dos cortes das despesas sociais, eu julgo que é importante fazer aqui uma observação que não é necessário depois repetir sempre. A despesa social em Portugal, a educação, a saúde, a segurança social adicionada dos salários da administração representam praticamente a totalidade dos impostos cobrados em Portugal e das contribuições sociais. Tudo mais que o Estado faz é déficit. Está bom de ver, Sr. Deputado, que se chegarmos a este ponto em que está em causa a sustentabilidade da despesa pública social, a última coisa que este Governo poderia fazer era o que tem sido feito até hoje, que é fazer de conta, empurrar com a barriga e esperar que um novo déficit conduzisse o país a uma situação de impunidade que traria custos reputacionais, mas, sobretudo, sacrifícios dramáticos para os portugueses que nós temos a obrigação de evitar. Portanto, nós vamos ter mesmo de nos encaixarmos em novos tetos de despesa mais baixos na saúde, na educação, na segurança social. Isso é inevitável. Quanto à questão da TSU, Sr. Deputado, eu tive a ocasião, ainda durante a campanha eleitoral, de dizer o seguinte. Defendi que houvesse uma redução ao longo da legislatura de até 4 pontos da TSU. Não me comprometi em que esse momento único, que preferencialmente deveria ser adotado, poderia ser o ano de 2012, e disse claramente isso depende da margem de manobra orçamental do Governo na altura, em função do que for a execução do orçamento. É, para mim, claro e evidente que o desvio que detectamos nos retira qualquer margem orçamental para poder fazer uma espécie de front-loading, de antecipação maior da redução da TSU. O que significa, portanto, que nós iremos explorar duas possibilidades. E é o que estamos a fazer e, por isso, não posso ainda responder como gostaria, finalmente, à sua questão. Temos duas possibilidades que estamos a explorar e que iremos explorar com a Troika e com os parceiros sociais. Uma é poder encontrar ainda um mecanismo fiável, transparente, que se transmita aos preços, de uma medida seletiva de redução da TSU, nomeadamente aproximada pela chamada criação líquida de emprego, e se formos bem-sucedidos nisso,
nós conseguiremos fazer uma redução significativa da taxa neste caso, ou se tivermos de fazer apenas uma redução geral, cross the board, como se costuma dizer, em toda a extensão económica, essa margem não existe para poder assumir a medida de um só fogo e, portanto, ela terá de ser adotada em 2 passos. Poderá ser dado um primeiro sinal para 2012, mas a medida terá de ser devidamente calibrada para o ano seguinte. Terminou não o estamos tempo, ainda... Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Presidente, eu vou Ultrapassou concluir. mesmo o tempo. Eu sei que sim, Sra. Presidente. Às vezes estas questões que parecem questões menores aparecem no final com muito pouco tempo, mas creio que todos concordarão que é uma questão que interessa ao país e que só foi questionada, não há dúvida, pelo Sr. Deputado Francisco Louçã. E era importante que o país soubesse que é isto que o Governo está a ponderar nesta altura, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónio, do Partido dos Verdes. Ainda tem tempo, Sra. Deputada Francisco Louçã. Faz favor, Sr. Deputada. Foi por isso Muito mesmo que pouco guardei o tempo, Sra. Presidente, como compreenderá. Sr. Primeiro-Ministro, esta é uma questão fundamental, porque das 2 alternativas que apresentou para a redução em 2 fases, como nos disse agora, da taxa social única, a contribuição patronal para a segurança social, obviamente a primeira é ilegal à luz da legislação europeia e por isso é um mero artifício de cenarização. A segunda é a que importa. E se forem em 2 etapas, admitamos que o Sr. Primeiro-Ministro, o que nos está a propor, embora não o precise e devia fazê-lo, já passou muito tempo e na campanha sabia bem o que ia fazer, por isso devia concretizá-lo. Se é assim, se a sua proposta for reduzir agora 2% a taxa social única, com um efeito de 800 milhões de euros de redução na segurança social, isso quer dizer que essa medida só pode ser contrabalançada à luz do relatório que o Governo apresentou e à luz da evidência, com um aumento de pelo menos 1% do IVA mais baixo. E é isso que nós queremos saber, se é o que está em cima da mesa. Porque não estamos a discutir contribuições para as empresas. Estamos a discutir a vida de toda a economia, incluindo, e em primeiro lugar, dos contribuintes que se lembram de ter ouvido na campanha eleitoral que não ia aumentar impostos. A redução, o efeito sobre a segurança social e o aumento dos impostos que uma proposta desse tipo representaria é para que todos os portugueses percebam imediatamente, é tirar metade do subsídio de Natal a todos os portugueses e portuguesas e colocá-lo nas contas das empresas, sem dar nenhuma garantia de que cria emprego, sem dar nenhuma garantia de animação económica e, pelo contrário, fazendo o que faz o corte no subsídio de Natal, que é reduzir a procura interna, afetar a economia e destruir a economia. O Sr. Primeiro-Ministro conclui dizendo-lhe uma coisa, aqui entre nós. Disse há pouco que foi para a campanha eleitoral sem agenda escondida. Eu não me lembro dos seus cartazes a dizer é na saúde que vamos cortar, é na educação que vamos cortar, é na segurança social que vamos cortar, porque é lá que estão as vossas despesas. Não foi isso que disse, pois não, Sr. Primeiro-Ministro. Agora sim, tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Partido dos Verdes. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, todos nós temos bem presente o que se passou há tempos no Japão, o que se passou agora na França, relativamente a acidentes nucleares, e se olharmos umas décadas para trás, vamos encontrar dezenas de outros acidentes ou incidentes, como lhe queiras chamar, nucleares extraordinariamente graves em termos da segurança das populações. Acontece que em Portugal há sempre aqueles que andam à espera de um momento para fazer alguma pressão para a construção de centrais nucleares em Portugal. E normalmente esse momento coincide com o início de mandato dos governos, como temos assistido ultimamente. O Sr. Primeiro-Ministro era capaz de fazer um favor ao país, de dizer hoje aqui claramente que o Governo rejeita a construção de centrais nucleares em Portugal, porque rejeita, não rejeita, Sr. Primeiro-Ministro? Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada,
posso apenas dizer-lhe, com muita tranquilidade, que o Governo não tem em mente nenhuma revisão do Plano Energético Nacional de modo a contemplar a opção nuclear. Não quero com isto dizer que o Governo tenha aversão a discutir matérias e que não se possa até, do ponto de vista técnico, fazer todos os estudos que forem necessários, porque não há questões tabu no debate político. Mas não, Sra. Deputada, o Governo não tem nenhuma proposta no sentido de optar pelo nuclear. Pelo contrário, o que o Governo quer é dar mais sustentabilidade, nomeadamente no sistema elétrico português, mais sustentabilidade às tarifas e até à saúde das empresas que operam neste setor. De modo a que o déficit tarifário que existe e que hoje se estima estar muito próximo de 1,8 mil milhões de euros não onere excessivamente nem a EDP para futuro, nem os consumidores portugueses, sejam eles domésticos ou sejam industriais. E aproveito, apesar da Sra. Deputada não ter feito essa questão, para lhe dizer que a avaliação a que o Governo está a proceder nesta altura é muito clara já quanto aos principais indicadores. Se nada for feito nessa matéria, em 2015, o déficit tarifário ascenderá em mais 5,7 mil milhões de euros, além, evidentemente, do déficit que já hoje existe, o que tornaria absolutamente insustentável a produção de eletricidade em Portugal, ou, se quiser, o pagamento, a absorção das tarifas, que teriam de ser aumentadas cerca de 32,5% a partir de janeiro do próximo ano. E é justamente para evitar essa situação, que é a situação atual, que o Governo está a preparar um conjunto de medidas que assegurem, em primeiro lugar, não apenas o alisamento que é possível fazer dessas tarifas nos próximos anos, mas, sobretudo, alterações ao nível do sistema elétrico produtor que garantam a sustentabilidade do sistema para o futuro. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu creio que foi extraordinariamente importante para o país clarificar esta matéria da rejeição que este Governo também faz da construção de centrais nucleares em Portugal. E não, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que o Governo está a fazer ao nível tarifário é pôr os portugueses a pagar lucros dos acionistas de empresas privadas com a privatização que quer fazer nestas áreas na sua totalidade. Sim, sim, porque aquilo que o Governo está a propor aos portugueses é que se aumente o preço que pagam pela eletricidade, pagando inclusivamente numa parte desse preço os lucros que vão diretamente para o bolso dos acionistas. É preciso que fique bem claro o que é que significa também privatizar setores estratégicos como este da energia ou como, por exemplo, o da água, Sr. Primeiro-Ministro. E da água, sobre a água também temos muito que falar, porque o Sr. Primeiro-Ministro ainda há pouco veio aqui falar sobre a questão do IVA e diz assim, estão a ver como os outros países da União Europeia fazem, nós também queremos fazer, quando isso é extraordinariamente discutível. Mas já sobre a privatização da água, quando há revelia de tudo aquilo que se está a fazer na Europa, que é de renacionalização e de retirar aos privados aquilo que já demonstrou ser um erro na privatização da gestão de um bem que é essencial à vida, o Governo aquilo que propõe ao país é privatizemos a água. Mas o que é isto, Sr. Primeiro-Ministro? Reparou bem no erro crasso que está a propor ao país? E os Verdes gostariam que o Governo refletisse bem sobre essa matéria, sobre o erro que está a propor, não só a nível presente, mas também a nível futuro, porque estamos a comprometer a gestão de um bem que não é um bem qualquer. É um bem essencial à vida, é preciso que isto fique extraordinariamente claro. Depois mesmo, para terminar, Sr. Presidente, só para dizer Sr. Primeiro-Ministro, só para dizer o seguinte. Nós não somos a Grécia, mas as medidas que estão a ser aplicadas na Grécia estão a dar aquele triste resultado. E aquilo que nós percebemos das estimativas que são dadas para o nosso país para os próximos anos, é que as medidas de austeridade absolutamente recessivas que estão a ser propostas e implementadas no nosso país vão dar um triste resultado. Porque aquilo que nós estamos a fomentar neste país é recessão, austeridade gerando recessão em cima de recessão. Como é que depois nós vamos estar perfeitamente alegres e contentes lá para o ano de 2014, Sr. Primeiro-Ministro? Vai-se dar um milagre, entretanto? Sra. Deputada, queira terminar, se faz favor. Nós estamos a bloquear a nossa economia. E o que é preciso perceber? Que isto traz problemas sociais gravíssimos. O Sr. Primeiro-Ministro, num debate em campanha eleitoral,
Dizia, e bem, em relação ao anterior governo, que aquele anterior governo tinha feito muito mal ao Estado Social, cortou nos salários, reduziu prestações sociais, diminuiu a comparticipação dos medicamentos. Como é que se qualifica agora, afinal, o Sr. Primeiro-Ministro faz exatamente o mesmo? Ou para uns o qualificativo é um e agora para o Sr. Primeiro-Ministro já é outro? Não, nós estamos no caminho errado e é preciso pôr-nos no caminho certo. E o caminho certo é o Sr. Primeiro-Ministro dizia há pouco, nós queremos pagar a nossa dívida. Nós também queremos. Mas como é que nós pagamos dívida presente e futura sem gerar riqueza, Sr. Primeiro-Ministro? Não é possível. Nós estamos a criar um absoluto drama económico e social em Portugal. E é este alerta que os verdes aqui querem deixar e pedir ao Governo que recue em muitas das medidas que está a propor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Primeiro-Ministro tem ainda algum tempo, muito pouco, para responder. Faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, o que destrói riqueza é gastar mais do que aquilo que se tem e não pagar aquilo que se deve. É isso que destrói riqueza. O que destrói o Estado Social e obrigou um governo que era socialista a diminuir as prestações sociais é assegurar um caminho de insustentabilidade para as finanças públicas. É isso que destrói o Estado Social. Portanto, Sra. Deputada, a sua visão não é a minha. A razão por que nós estamos a cumprir um programa de ajustamento é justamente porque sem esse ajustamento Portugal ficaria muito pior do que está, menos portugueses teriam acesso à educação, à saúde de qualidade, menos portugueses poderiam beneficiar de apoios sociais quando eles são indispensáveis às circunstâncias que as pessoas vivem e à sua adversidade. Salvar o Estado Social hoje em Portugal significa cumprir, basicamente, o programa de ajustamento que temos e apostar, a Sra. Deputada tem toda a razão, na capacidade de crescer para o futuro. Mas isso, Sra. Deputada, é justamente o que o Governo está a fazer. Finalmente, gostava só de referir, ainda com a benevolência da Câmara, sobre a questão da TSU, ao Sr. Deputado Francisco Louçã, que em campanha eleitoral o PSD não teve cartazes. Disse que não ia ter e não teve. Fizemos, portanto, uma campanha limpa. Mas ninguém teve dúvidas, Sr. Deputado, pelos debates que travámos, de quais eram as nossas propostas. E sobre a TSU, a minha proposta foi clara. Condicionei a aplicação a 2012 à margem de manobra orçamental que existisse em 2011. Sr. Deputado, não há figura de retórica que deva afastar aquilo que é a verdade dos factos. Os factos foram estes. Respondi com gosto e convicção. Esta é tipicamente uma medida que deve ser adotada de uma vez só, se isso for possível. Se for possível para 2012 e tivermos margem para isso, devemos fazê-lo. Se não tivermos margem para isso, devemos fazê-lo ao longo da legislatura em dois momentos diferentes. Aquilo que nos propomos fazer hoje. Se não conseguirmos modelizar uma proposta seletiva, é fazer os dois passos. Mas quero lhe dizer, Sr. Deputado, que não desisti ainda da possibilidade de fazer uma modulação seletiva que cumpra, imagine, os requisitos europeus em que nos encaixamos com muito gosto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Termina aqui o debate quinzenal. Eu queria pedir desculpa aos Srs. Deputados Francisco Louçã e Luísa Apolónia, porque durante o debate houve um corte de som involuntário a partir da mesa e só não o fizemos de imediato para não interromper o fluir dos discursos. Para amanhã, a nossa agenda tratará o testamento vital, os cuidados paliativos e o parque escolar. Muito boa tarde, Srs. Deputados, e até amanhã.